Olá, estamos iniciando a nossa terceira sessão do ciclo de debate sobre datas comemorativas na escola e ensino de história. E hoje, meu nome é Pablo Lima, sou professor da FAI, na UFMG, e hoje teremos a apresentação da nossa colega, professora Ana Paula Giavara, com a temática das datas cívico-políticas em debate. Propostas de abordagem nas aulas de história. Então, eu quero agradecer a presença da professora Ana Paula, né, uma das cofundadoras do nosso grupo Historicamente, grupo de pesquisa. Temos aqui também a presença do professor Eli Sabino e de várias pesquisadoras e pesquisadores do Promestre, a quem eu também agradeço muito a presença. Então, a gente já vai iniciar com a apresentação da professora Ana Paula e, na sequência, a gente abre para um debate, né, com perguntas, comentários das pessoas presentes. Então, professora Ana Paula, pode ficar à vontade. Joia, Pablo. Agradeço, muito obrigada pelo convite. Uma satisfação poder estar aqui no dia de hoje, né? Dividir, na verdade, essa reflexão com vocês. Agradeço também a presença do professor Eli e de todos os presentes aqui na data de hoje, né? Para a gente refletir um pouquinho sobre essas datas cívico-políticas. Para mim também tem sido, né, um grande aprendizado, sem dúvida nenhuma, né? Assim, mobilizar as leituras, mobilizar conhecimentos em função dessa temática que nos é tão importante, né? E que tem se desdobrado nos últimos semestres nas nossas disciplinas que temos oferecido. Bom, então começo com esses agradecimentos, né? E aí, gostaria de pedir licença para vocês para poder compartilhar os slides que eu preparei. Eu fiz uma apresentação de aproximadamente entre 30 e 40 minutos, né? E aí eu peço para que o Pablo também dê uma controlada nesse tempo, tá? E aí, se eu estiver me estendendo demais, pode ficar à vontade, Pablo, para me interromper, para de repente dar uma pausa, porque a Tá. gente vai Eu te conversando, aviso, né? eu te aviso quando tiverem faltando uns 5 minutos para 45. É isso? 45 minutos? Pode Tá, ser, tá até, bom, tá bom, talvez até menos, tá né? bom, ok. E bom, porque daí a gente pode também se estender um pouco mais no debate, né? E o nosso teto para finalizar a reunião hoje às 18h30, às 19h, Pablo, Acho que por aí? pode ser 19, né? Já são 5h20. Então, ótimo. E aí Então, eu aquela vou coisa, começar. quando for a hora, eu aviso para a gente migrar para o outro grupo. Uhum. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Dessa vez não está aparecendo o PowerPoint aberto. Cada hora é um jeito, né? Aquela hora deu certinho. Vou tentar outra vez. Não está aparecendo. Quando você compartilha, Pablo, você usa janela, uma guia? Normalmente janela, né? Vai aqui no apresentar uma janela ou uma guia. Ah, meu Deus. Pode ser uma guia que aí vai aparecer. Não, Não está aparecendo o PowerPoint. Eu vou fechar e abrir de novo. Você tá com a sua imagem pinada? Porque quando você coloca fixada, quando fixa a imagem não dá para Tenta abrir. colocar a tela inteira, geralmente a tela inteira funciona melhor do que uma janela guia. Tá, eu vou tentar a última vez a janela, realmente não tá dando, então eu vou para a tela inteira. Acho que agora vocês estão se vendo, né, possivelmente, e agora a apresentação, correto? Estão conseguindo ver? Sim. Joia, obrigada, gente. Então vamos lá. Então, caso seja necessário me interromper, de repente algum problema de conexão, vocês podem fazer, porque a partir de agora eu não consigo vê-los e vê-las, tá? Então é importante que de repente vocês me interrompam falando mesmo, para que eu possa ter um feedback, né? Caso aconteça algum problema daqui para frente, tá? Tá bom, Ana Paula. Bom, Estamos então vamos ligados lá. aqui. Joia. Então, mais uma vez, o título, né, que eu pensei para essa abordagem
das datas cívico-políticas, né? Mais do que trazer as visões da historiografia, mais do que falar das abordagens tradicionais, a ideia para esse encontro, né, para essas reflexões que eu trago, é justamente trazer uma proposta de abordagem nas aulas de história, né? Procurei trabalhar de maneira assim mais genérica, abordando não apenas uma data, mas duas, né? Depois eu vou mostrar quais são. E também não centrei a minha apresentação, assim, não é uma apresentação para os anos iniciais, nem para os anos finais, mas para a educação básica, né, no sentido mais amplo, pensando que, na verdade, essa temática pode ser mais bem trabalhada, né, de acordo com o nosso ponto de vista, e isso é uma coisa que a gente já até conversou sobre isso nos nossos encontros, para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, tá? Mas eu não fiz essa delimitação na apresentação de hoje. Bom, então eu pretendo trabalhar a partir desses três pontos aí, tá? Que são as datas cívico-políticas numa abordagem tradicional. Trouxe também algumas investigações que eu e meus orientandos temos feito, né? Eles, na verdade, estão numa iniciação científica, onde nós fazemos uma investigação de como essa temática, né, de uma maneira mais ampliada, que é o ensino de história, tem sido trabalhada em livros, quer dizer, principalmente em periódicos, né, em produções periódicas. Nós trabalhamos com 2 revistas, e também trouxe um pouco dos resultados do que eu pesquisei ao longo do meu doutorado, né? Então, também fui a essas fontes, voltei os meus questionamentos em relação a essa temática, que são as datas políticas, para perceber quais são as lacunas, principalmente, que existe, né, entre os pesquisadores que se dedicam ao ensino de história no trabalho com essas temáticas. Então, trouxe um apanhado dessa pesquisa que eu tenho desenvolvido também já há algum tempo, e também mais recentemente, quando ingressei na UFMG, me propus a fazer um trabalho de estado da arte, e trago, e aí acho que é a contribuição que eu pretendo apresentar para vocês, as perspectivas para que a gente pense a educação histórica, né? Quer dizer, as perspectivas para que a gente pense as datas cívico-políticas a partir de uma abordagem trazida pela educação histórica, né? A partir dessa premissa que é o letramento histórico. Então, eu trouxe essa teoria, gostaria de apresentar para vocês os 5 pontos fundamentais dessa teoria, que é a educação histórica, e como que nós poderíamos, então, trabalhar as datas cívico-políticas dentro dessa perspectiva. Então, essa é a minha proposta para a aula de hoje. E essas provocações, no final, têm a ver com alguns questionamentos que finalmente eu pretendo encaminhar, mas também pretendo pensar nos possíveis resultados que poderíamos ter ao trabalhar de acordo com essa perspectiva trazida por esse campo de investigação, né, que tem se desenvolvido e que tem cada vez mais se fortalecido aqui no Brasil entre os pesquisadores que se dedicam ao ensino de história. Tudo bem? Então, é o que eu pretendo para hoje, né? É importante que eu coloque tudo isso, até para que vocês tenham esse início, essa ideia, né, de onde pretendo partir e onde pretendo chegar, né? E um primeiro ponto, e eu acho que é interessante falar um pouco sobre isso, apesar de meus colegas, né, que me precederam nesses encontros aqui do Historicamente já terem trazido isso nas suas falas também, né? Mas é falar um pouco das demandas que motivaram a criação, em primeiro lugar, da disciplina, né, que temos ofertado, eu, o professor Pablo, professora Eli, professora Nayara, conjuntamente, né, na pedagogia e nas licenciaturas da UFMG, a disciplina de datas cívico-políticas, né? Quer dizer, a disciplina de datas comemorativas na escola e no ensino de história. E dentro dessa disciplina, né, temos as subdivisões. Cada um de nós ficou responsável, né, por abordar uma das temáticas pertinentes a esse assunto mais central, que são as datas comemorativas, né, e a gente até começa problematizando um pouco essa questão da comemoração, é importante que isso também fique claro, né, então, e essas demandas, sem dúvida nenhuma, né, vêm desse passado, né, vêm da forma como as datas cívico-políticas foram até aqui trabalhadas, o que nós observamos, né, e eu falo de passado, mas eu falo de presente também, então não dá para falar que a abordagem das datas cívico-políticas na escola hoje em dia, né, já avançou para, assim, num patamar bastante próximo do que nós
apresentamos aqui, né? Acredito que alguns avanços já chegaram, mas ainda demanda que muita produção seja feita, né? Que o debate em relação às datas comemorativas como um todo possa avançar ainda mais, né? E as demandas para a criação dessa disciplina e para as reflexões que estão se sucedendo após, né, o oferecimento dessa disciplina por nós, vêm dos professores, né, das professoras que lecionam essa disciplina nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais do ensino médio, meus historiadores que trabalham como professores nas escolas, e vem também, isso a gente pode identificar, do próprio histórico de formação dos nossos estudantes, né? Então, ao longo da nossa disciplina, do oferecimento dessa disciplina, nós temos coletado as impressões que os estudantes que chegam para cursar com a gente, né, essa disciplina, têm tido, né, em relação ao trabalho com as datas comemorativas nas escolas, né, seja as experiências que eles tiveram como estudantes da educação básica ou as experiências que mais recentemente eles têm tido, né, enquanto estagiários das diferentes licenciaturas ou da pedagogia, nesse momento em que eles vão à escola e novamente têm contato, né, com muitas questões, entre elas, né, a forma de abordagem das datas. Então, nós temos coletado esses relatos, né, até hoje nós não fizemos nenhum uso formal dessas falas, dessas impressões relatadas, né? Mas ainda que isso não tenha sido feito, isso tem, na verdade, conduzido a forma como nós temos direcionado, né, as nossas investigações, as nossas aulas nessa disciplina, né? Então, eu trouxe aqui dois recortes de dois estudantes, né, da disciplina, falando especificamente como que eles percebiam o trabalho com as datas cívico-políticas na escola, né? Essa estudante, por exemplo, ela vai falar, ela faz um relato que vai relembrar o seu passado, né? Ela é estudante do Colégio Tiradentes, e a próxima vai falar da experiência enquanto estudante e enquanto estagiária, né, do curso de pedagogia. Então, vou ler com vocês aqui, tá bem? Então, a primeira que diz assim para nós: eu estudei no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, da primeira série do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Todos os anos era feita uma hora cívica para homenagear o patrono do nosso colégio. Não no dia 21 de abril, mas em algum dia próximo. Nessa hora cívica havia o hasteamento das bandeiras do colégio, de Minas Gerais e do Brasil. Cantávamos o hino nacional e o hino do colégio, em cujo final se dizia: Tiradentes, o teu nome perdura neste tempo, do estudo da luz. E da luz, deve ter algum errinho de digitação aí. Mártir sublime da verdade, do teu exemplo é que nos vem a paz, o estudo, a liberdade e os frutos da árvore do bem. Havia em todas as celebrações um orador que resgatava um pouco da história de Tiradentes. Para comemorarmos a independência do Brasil, todo 7 de setembro, os alunos eram convidados a marchar na Avenida Afonso Pena. Nós não ganhávamos pontos por isso, só marchava quem tivesse vontade. Algumas semanas antes começavam os ensaios e a escola disponibilizava a roupa a ser usada. No dia, a concentração era no colégio, às 5h30. Tomávamos café, colocávamos a farda e íamos com um ônibus que a escola disponibilizava. Chegando a Afonso Pena, ficávamos concentrados, esperando a hora de podermos entrar no desfile. Eu sempre desfilei. Então, essa fala, né, nos mostra a forma, né, como tradicionalmente as datas cívico-políticas vinham sendo trabalhadas nas escolas, né, falando no passado, mas muitas vezes isso é visto inclusive no presente, né. Então, nessa perspectiva, fica mais marcada a questão do desfile, né, então pode notar que ela não fala que, na verdade, o tema tivesse sido de alguma forma abordado pelo professor de história ou por algum outro professor de maneira problematizadora, então isso de fato não fica evidente, né? Lógico que isso são os recortes, é aquilo que ela lembra, né? Então estamos aí com um recorte da memória, daquilo que marcou de alguma forma a trajetória dessa estudante lá no colégio militar, né? Mas algo bastante próximo dessa abordagem mais tradicional das datas cívico-políticas. E depois, o próximo relato nos diz assim, de uma outra estudante também da disciplina, tá?
Então, está escrito. Ao pensar na minha experiência como aluna, não me recordo de atividades feitas nas datas cívico-políticas. Estudei em escolas estaduais e municipais, na qual eu me lembro que esses assuntos só eram abordados em aulas de história. Lembro também que durante o meu ensino fundamental, toda sexta-feira, após o recreio, tínhamos um momento para cantar o hino do Brasil e até tínhamos que decorar o hino em casa para podermos cantar. Sou estudante de educação física e em estágios que venho fazendo, ainda não presenciei nenhuma atividade feita nas datas cívico-políticas. Durante as minhas pesquisas de como trabalhar a data 21 de abril, encontrei um plano de aula em que o professor utiliza a sala de informática para os alunos poderem pesquisar quem foi Tiradentes. Logo após a pesquisa, os alunos apresentam as suas pesquisas, feitas em dupla, e depois, em grupos, fazem um mural para expor na escola. Bom, e aí identifiquei várias questões, por exemplo, nessa fala, que de alguma forma vão ser premissas ao longo da apresentação que eu preparei para hoje, né? Então, o primeiro ponto é a exclusividade, né, da discussão de um tema, né, que sem dúvida nenhuma pode ser pensado no presente, sendo discutido apenas pelos professores de história, né, sem que, de repente, uma abordagem mais transdisciplinar pudesse ser feita. Então, é um primeiro questionamento que eu coloco. O segundo é que, mesmo atualmente, né, com todos os ganhos, posso dizer, que tivemos em relação ao ensino de história, né, as pesquisas que se desenvolveram nessa área de conhecimento que é o ensino de história, ainda hoje, as datas cívico-políticas, elas acabam, muitas vezes, não sendo abordadas, né? E aí tem outros fatores que interferem nisso, né? Um deles, sem dúvida nenhuma, é porque, historicamente, né, abordar datas cívico-políticas ou as datas comemorativas no sentido mais amplo, né, sempre ficou no imaginário, né, da formação dos professores aquilo muito próximo do que se desenvolveu aqui no Brasil durante a ditadura militar, nos estudos sociais, nos estudos de organização social e política no Brasil. Então, muitas vezes, trabalhar com as datas cívico-políticas, né, para alguns professores, assim, mais a nível de senso comum, fica aquela retomada, né, de coisas do passado, né, daquela história positivista, sendo que há outras potencialidades para trabalhar as datas cívico-políticas, né? Então, é o que a gente coloca, é o que a gente tem proposto, né, nesses encontros, na disciplina que temos oferecido. E o terceiro ponto que eu identifiquei foi ela dizer que o professor, na verdade, buscou uma abordagem utilizando recursos didáticos mais avançados, né, como, por exemplo, o uso lá dos computadores e sala de informática, mas que, em si, a atividade que foi proposta, né, continua muito próxima de uma abordagem tradicional, né? Então, olha a pesquisa que ela encaminhou. Quem foi Tiradentes? E isso, um plano de aula recente, né? Então, ela procurou entre os blogs lá que oferecem alguma coisa relacionada ao ensino de história, as propostas que se tem, o que nós podemos localizar, coisas ainda muito atreladas àquela visão factual, positivista, né, onde não existe diferentes formas de contar uma narrativa, onde existe uma história-verdade, né, uma perspectiva ufanista, de heroicização dos personagens históricos, né. Essa abordagem tradicional, ela foi, sem dúvida nenhuma, muito presente nos livros de história do passado, nos livros didáticos, e até recentemente assisti uma live bem interessante, produzida pelos profissionais, pesquisadores do ensino de história ligados ao bicentenário da República da Independência no Brasil, e, na verdade, a abordagem, depois eu até coloquei o link disso no final da minha fala, para quem tiver interesse poder acompanhar, na verdade, essa discussão, mas essa abordagem, ela teve bastante presente e não é também o foco do que eu procuro trazer para vocês hoje aqui, né? Mas essa abordagem tradicional foi muito utilizada nos livros de história, né? Dos anos 70, dos anos 80, e a pesquisadora que fez essa live vai mostrando em cada um dos períodos como que a independência do Brasil foi sendo trabalhada, né, nos diferentes livros didáticos, né? Começando nos anos 70, chegando nos livros didáticos até a contemporaneidade, né? Mas quando a gente fala do passado, sobretudo
dos livros até meados dos anos 90 que nós tínhamos, né, aqueles métodos mnemônicos de trabalhar os conhecimentos históricos, né, onde se tinha, por exemplo, o uso das cruzadinhas, o uso de atividades como complete lacunas, perguntas e respostas, né, não havia nenhum tipo de problematização, muitas vezes as imagens que apareciam nesses livros didáticos eram carregadas de anacronismos, né, não havia utilização de fontes, né, então, quer dizer, a história era apresentada naquela perspectiva de uma única versão, né, então, o estudante não ficava próximo da utilização das fontes históricas, né, nesse contexto da aprendizagem, na sala de aula. E é isso justamente que a gente vem contradizer, né? É o que a gente, na verdade, procura deixar de lado e apresentar algo diferente, quando a gente pensa em utilizar os preceitos da educação histórica para abordar as datas cívico-políticas entre os estudantes. Então, essa é a proposta para hoje, né? Continuando. Estou demorando para passar. Ah, tá. E trouxe também um pouco como eu disse já inicialmente para vocês, um pequeno apanhado, né, de como as datas cívico-políticas têm sido debatidas pelos estudiosos dedicados ao ensino de história, né? Então, fizemos essa investigação, fizemos, né, porque contei com a participação de 2 bolsistas de iniciação científica na primeira parte da pesquisa que eu vou apresentar, e depois nos congressos, né, quando eu me refiro a congressos, estou me referindo aos encontros de história realizados na UNB São Paulo, né, que foi uma das fontes que eu utilizei durante o meu doutorado. E trouxe, na verdade, um pouco desses resultados de pesquisa para mostrar que essa temática, né, não só as datas cívico-políticas, mas no sentido mais amplo, né, as efemérides, as datas comemorativas, né, os personagens históricos, nessa perspectiva do calendário, né, como nós temos proposto aqui nas nossas discussões, demandam ainda muitos investimentos por parte dos pesquisadores ligados ao ensino de história. Então, só para vocês terem uma ideia, olha só, nas publicações periódicas, né, nós investigamos 2 revistas, né, consideradas revistas especializadas em ensino de história aqui do Brasil, né, que são a revista História Hoje e a revista História e Ensino, né. A revista História Hoje é ligada à ANPU, né, que é a Associação de Historiadores, né, a Associação Nacional dos Historiadores, e a revista História e Ensino, também ligada ao ensino de história, à história da educação, é uma revista que está sob responsabilidade da Universidade Estadual de Londrina, né, uma linha forte de ensino de história por lá. E ao longo de 20 anos de análise, né, dessas publicações periódicas, nós localizamos apenas 2 artigos que tratavam as datas comemorativas, né, especificamente aí, essas são datas cívico-políticas, né, ao longo de toda a publicação periódica dessas revistas em 20 anos, né? Eu não trouxe os números totais aqui, mas foram centenas de artigos pesquisados, né, ao longo dessa periodicidade, e apenas 2 artigos que tratam as datas cívico-políticas, ou, no sentido mais amplo, as datas comemorativas foram localizados, né? Só para vocês terem ideia, como que nós fizemos essa pesquisa, né? Vários descritores foram usados, né, nessa pesquisa de estado do conhecimento especificamente aqui, porque se eu trabalho as fontes periódicas, né? Desculpem, trabalha as fontes periódicas e trabalha também as produções acadêmicas, né, as teses e dissertações que foram defendidas em alguns programas de ensino de história ou de educação aqui do Brasil, dentro dessa periodicidade. E a única coisa que nós localizamos, usando os descritores como datas comemorativas, os nomes das próprias datas, por exemplo, Independência do Brasil, ou o nome dos sujeitos ligados às datas comemorativas, como, por exemplo, Dom Pedro I, Tiradentes, todos esses descritores foram testados, né, e apenas 2 artigos foram localizados, né, então o primeiro aí, publicado em 2014, que está abaixo, então diz assim, 2 do mesmo autor, né,
que é o Construindo o Panteão dos Heróis Nacionais, Monumentos à República, Rituais Cívicos e o Ensino de História, e um segundo publicado mais recentemente, em 2019, que é História Pública, Comemorações e Ensino de História, o Centenário da República no Brasil. Então, foi o que nós localizamos. Isso me fez lembrar, na verdade, uma questão, né? Eu disse que é um tema que nem sempre é trabalhado pelos professores em sala de aula, sobretudo pelo histórico que trabalhar datas comemorativas no ensino de história e na escola, no sentido mais amplo, carrega, né? Mas eu reitero a necessidade de se trabalhar com esses assuntos em sala de aula, porque ainda que nós não trabalhemos isso com os estudantes, né, naquelas situações de aprendizagem, né, de alguma forma, reflexões relacionadas à história, né, essas impressões relacionadas aos fatos, aos feriados, né, ao que se fala sobre o 7 de setembro, ao que se fala sobre o Tiradentes, estão à disposição, né, é só sair à rua, então você se depara com um monumento, você tem o desfile de 7 de setembro, então, assim, não é legal que a escola se negue a essas reflexões, né, que o professor de história se negue a essa reflexão, pensando que, na verdade, todos esses conhecimentos, de alguma forma, né, se a gente pensa lá na questão, por exemplo, da consciência histórica, a gente sabe que ela já é formada por uma série de outros espaços, né, das experiências que os estudantes vão acumulando em outras esferas para além da escola, e muitas vezes isso vem preenchido de um monte de coisa, né, preconceitos, versões que na verdade não são históricas, uma série de coisas que precisariam ser mais trabalhadas, né? Então deveria cumprir esse papel o professor de história. Então, mais uma justificativa, né? Bom, e nas pesquisas, né, relacionadas, por exemplo, ao Amplo São Paulo, aos encontros, né, numa periodicidade até maior, entre 1990 até 2018, né, então são 3 décadas de encontros, com todos aqueles descritores que eu anunciei para vocês anteriormente, apenas um artigo foi localizado, né, falando dessa temática, que são as datas cívico-políticas, né? Mas isso também envolveu as demais datas, tá? Então, eu coloquei datas comemorativas, eu coloquei independência, coloquei descobrimento, coloquei uma série de descritores, e o único localizado foi esse especificamente, né? Reflexões sobre o ensino de história da América, não, desculpa, essa é a sessão de comunicação em que essa comunicação foi apresentada pela professora Ernesta Zamboni da Unicamp, e o título da comunicação foi A Visão dos Descobrimentos na Literatura Didática, um estudo da vulgarização das tendências historiográficas, né? É lógico que seria interessante, muitas vezes até necessário, que nós nos encaminhássemos para a leitura, né, do que esses artigos estão propondo, estão trazendo, quais as reflexões, né, se estão afinadas com a abordagem que estamos propondo aqui hoje, né, mas não houve tempo necessário para isso nessa apresentação, né, mas é algo que, sem dúvida nenhuma, é um indicativo aí de algo que pode ser aprofundado mais, assim, posteriormente, né. Fica essa apresentação aí. E agora sim, chego, né, no que eu disse que eu gostaria que fosse o ganho, na verdade, desse encontro de hoje, que é pensar as perspectivas trazidas pelo campo da educação histórica para a gente pensar as datas cívico-políticas, né? E um conceito central dessa explanação, né, é o conceito de letramento histórico, que tem a ver com essa visão de mundo, com essa lente que a história, enquanto saber, né, nos propicia, né, não só aos estudantes, mas às pessoas, no sentido mais amplo, a todos os indivíduos, para a leitura da realidade, né? Então, quando a gente fala de letramento histórico, a gente está se referindo também, na verdade, é o sinônimo, né? É a literacia histórica. Alguns autores falam desse conceito, eu preferi usar para essa explanação de hoje, o que para nós, de repente, tem uma explicação mais próxima, né, da compreensão de leitura da realidade, de leitura de mundo. Nesse sentido, então, a utilização do conceito de letramento histórico. Tudo bem? Bom, e aí a gente pode identificar 5 pontos desse processo de letramento histórico. Existe um percurso sendo delimitado, né? Então, para que a gente, de fato, consiga fazer com que o estudante, né, seja levado a essa leitura de mundo propiciada pelos saberes, né,
na verdade, assim, pela apropriação dos saberes históricos, ele precisa seguir, na verdade, o professor, juntamente com os estudantes, precisa seguir esses pontos, né? Então, são 5 especificamente. E aí a ideia é trazer a abordagem de 2 datas comemorativas, né? Escolhidas aqui, 2 datas políticas que são o Dia de Tiradentes, em 21 de abril, e o 7 de setembro, né, em que se comemora a independência do Brasil. E aí eu não fiz uma distinção de um e de outro, vou procurar trabalhar os 2 ao mesmo tempo, né, e buscando pensar em formas, né, de desenvolver cada um desses pontos do letramento histórico a partir dessa temática, né, dessa escolha que fiz a princípio, que é a escolha por trabalhar o 21 de abril e o 7 de setembro. Então, é o que eu proponho. O primeiro ponto, né, seria o levantamento prévio dos conhecimentos dos estudantes, né, o levantamento do que eles já detêm de conhecimentos em relação aos assuntos relacionados à aula de história, especificamente de 21 de abril e 7 de setembro, né, são os conhecimentos tácitos, são os conhecimentos, as proto-narrativas, aquilo que eles já dominam em relação ao assunto que se vai debater. O segundo ponto nesse percurso seria o trabalho com as fontes em sala de aula, né, as fontes históricas. O terceiro ponto, né, estabelecer a interdependência entre o que são os conceitos substantivos e os conceitos estruturais. Eu vou, na verdade, né, ao longo da apresentação, eu vou abranger essas 2 esferas onde se desenvolve o processo de letramento histórico. Um quarto ponto seria o desenvolvimento da empatia histórica entre os sujeitos que estão ali naquela situação de aprendizagem. E, por fim, propiciar a apreensão da noção de que o conhecimento histórico ele é multiperspectivado. Então, pretendo seguir agora, a partir de agora, esses pontos para a gente pensar o letramento histórico sendo utilizado em favor das datas cívico-políticas aí, tudo bem? Bom, então, para a gente falar de levantar os conhecimentos prévios, né, eu trouxe algumas propostas, né? Então, levantar conhecimentos prévios, isso pode acontecer de diferentes formas, né? Então, eu posso fazer isso entrevistando os meus estudantes, eu posso fazer isso com questionários, eu posso fazer isso, por exemplo, numa roda de conversa, né? Que abrange aquela temática, né? Então, eu comecei aqui falando um pouquinho do Tiradentes, trouxe 2 imagens, né? Que devem ser bastante comuns para vocês. Então, temos essa estátua de Tiradentes no centro de Belo Horizonte, né? Lá na Avenida Afonso Pena, e trouxe 2 imagens, né, de momentos distintos dessa estátua, né? Uma primeira em que é a forma como nós comumente a vemos, e uma segunda em que foi feita uma intervenção nessa estátua, né? Essa intervenção foi feita recentemente, foi uma homenagem, né, feita por, enfim, profissionais aqui da cidade de Belo Horizonte, as pessoas que estavam diretamente ligadas ao combate da Covid-19 aqui na cidade em junho do ano passado. E essa imagem ela saiu publicada, né, no site da internet, e com uma fala de um dos sujeitos que foi organizador desse movimento, e dizia assim, né, esse sujeito, na verdade, ele é um cabeleireiro, e ele foi um dos líderes dessa homenagem, né, que prestou aí homenagem aos profissionais diretamente ligados ao combate do coronavírus, né, sobretudo os profissionais da saúde. E ele disse assim: Tiradentes é um herói brasileiro que morreu enforcado por uma causa nobre. É um exemplo para o que estamos enfrentando hoje. Né? Então, traz esse recorte da fala dele. Então, sem dúvida nenhuma, esse pode ser um ponto de partida para que a gente investigue com os nossos estudantes aquilo que eles já dominam em relação àquela temática, né? Seja Tiradentes, seja, por exemplo, a independência no Brasil. Então, várias questões, né, podem ser encaminhadas por aqui. Quem é esse personagem? Por que ele está representado numa estátua no centro de Belo Horizonte, né? O que ele fez, quando ele viveu, enfim, uma série de questionamentos podem ser levantados, né, para que você comece a tentar identificar aquilo que os estudantes já conhecem em relação a essa temática, né? E para além dessa imagem, né, da estátua, podem ser utilizadas também as obras, a produção artística em relação a Tiradentes, né? O que
temos de produção, de vários momentos, depois mais adiante também pretendo falar um pouco dessas imagens, né, que serviram à construção de uma heroicização do Tiradentes, né, que a princípio foi lá um herói republicano, mas por força de um movimento político não, por força de um movimento, começou com um movimento literário, um movimento histórico e, por fim, um movimento artístico, né, representando essas obras aí, acabou se tornando um herói nacional, né. A primeira imagem é o Tiradentes esquartejado, a segunda é o Martírio de Tiradentes, acho que é a mais antiga das imagens, e a terceira, a tela chama-se Joaquim José da Silva Xavier, né? Não representando lá o Marte, não representando o rebelde, né? Mas sim o alferes. Então, essas imagens, né? Quando a gente for se deter um pouco mais na questão historiográfica, nós vamos perceber que cada uma delas, né? Teve uma função dentro dessa proposta de heroicização do Tiradentes como um herói republicano e como um herói nacional, né? Mas até mesmo essas imagens podem ser usadas para levantar os conhecimentos prévios dos estudantes, né? E aí a gente vai ver as questões que podem ser encaminhadas a elas na sequência. Os conhecimentos prévios podem ser levantados também, como eu disse que eu pretendo trabalhar as duas datas, né? Em relação, por exemplo, à independência no Brasil. Então, trouxe aí o quadro, né? Que é o Grito do Ipiranga, famoso, sempre lembrado, uma obra que está sempre presente nos livros didáticos de história. Então, podemos usar esse quadro para levantar os conhecimentos prévios dos estudantes em relação à independência no Brasil, assim como podemos tentar fazer isso por meio dos desfiles, né? Então, anteriormente eu disse que, ainda que nós não nos debrucemos sobre esse tema nas aulas de história, né? A história está sendo contada. Isso, na verdade, por exemplo, o desfile está sendo visto pelos estudantes, né? Então, sem dúvida nenhuma, pode ser que alguma coisa, algum questionamento ou alguma informação ao 7 de setembro já seja domínio desse estudante. Então, a ideia é que nós possamos fazer o levantamento prévio de todas as ideias que estiverem relacionadas às datas cívico-políticas, para, a partir daí, pensar em estratégias para direcionar a nossa aula, para direcionar a nossa abordagem sobre essa temática, né? Então, nesse sentido, o levantamento dos conhecimentos prévios, ele, na verdade, oferece um fio condutor para que a aprendizagem em história possa acontecer. E aí eu construí aqui para vocês uma nuvem de palavras. Não sei se vocês já viram, está sendo bastante usado recentemente, né, nessas aulas online, e ela é construída. Acho que o próprio PowerPoint constrói esse tipo de gráfico, né? Mas eu fiz isso num site, então sites da internet também nos oferecem esse serviço. Então, levantei todas as ideias que de repente possam surgir nessa roda de conversa ou nessa entrevista, nesse questionário que vocês, como professores, farão aos estudantes, para tentar identificar quais são os conhecimentos que eles já possuem em relação às datas, né? À independência e ao Tiradentes. Então, podem surgir todas essas palavras, né? Tudo isso numa hipótese, tá? Então, aparece aí o herói, civismo, patrimônio, camadas populares, povo, autonomia, ouro, liberdade, Portugal, cobrança abusiva, impostos, mineração, exército, enfim, uma série de palavras, feriado, escravidão, vocês podem citar várias, né? Mas em destaque apareceu para nós algumas palavras, né? Duas em especial, que são as palavras grupos sociais, né? Tá faltando um S, desculpem, mas grupo social ou grupos sociais e impostos. Então, são essas as duas palavras, são esses os dois fios condutores escolhidos para tangenciar a análise das datas cívico-políticas, né? Não naquela perspectiva de compreender o processo, de compreender as datas, os fatos, né, que na sequência se relacionam, né, a esse conceito substantivo. Deixa eu falar um pouco disso, que é conceito substantivo, que é conceito de segunda ordem. Mas uma abordagem do processo, uma abordagem da estrutura relacionada à data cívico-política, né? Então, a proposta é a seguinte. Então, um primeiro ponto, né, tendo escolhido
esses dois assuntos, né? Grupos sociais e impostos, para trabalhar com os estudantes, abordar as datas políticas de uma maneira mais ampliada. Um primeiro ponto é seguir os preceitos lá, seguindo os preceitos da educação histórica, é trabalhar com as fontes documentais, né? E quais tipos de fonte, né? Então, é importante que haja uma multiplicidade de tipos e suportes. Essa multiplicidade de fontes vai mostrar para os professores também uma variabilidade das mensagens, a forma como as mensagens são emitidas, né, pelos sujeitos históricos. Nesse processo, o que nós buscamos é aferir as intenções dessas fontes. Eu não sei se o Pablo está alerta, mas está acabando o tempo. Acabei comendo mosca, mas o pessoal está chegando. Bom, pessoal, estamos aqui novamente. Estamos. Pode continuar, Ana Paula, por favor. Tá, eu já estou, na verdade, conduzindo para o final, tá, Pablo? Tá, agora a gente já tem mais 1 hora, pode ficar tranquilo. Então, tá bem. Bom, mas é importante também que os estudantes tenham condição de leitura dessas fontes, né? Então, as fontes, elas podem ser fontes do passado, mas podem também ser fontes do presente, né? E é importante que o estudante domine diferentes meios, né, para abordar essas mensagens, né, contidas nessas fontes históricas. E, então, existem especificidades, né, de análise de foto, de análise de imagens, né, de análise de uma fonte, de um documento do presente, né, de uma fonte oral proveniente da memória, por exemplo. Então, para cada tipo de suporte, existe uma mensagem, diferentes mensagens, e existem diferentes abordagens dessas fontes históricas também sendo pensadas, né. E aí eu trouxe 2 propostas aqui, né, algumas propostas. Então, para trabalhar, por exemplo, a ideia dos grupos sociais, quando a gente pensa em independência do Brasil, poderíamos tratar isso pensando, né, numa abordagem mais tangencial da independência do Brasil, pensando, por exemplo, a participação das pessoas, né, dos sujeitos comuns, por exemplo, nesse processo de independência, trouxe 2 quadros, né, um quadro do Rugendas, né, que mostra uma aldeia, o título dessa obra é Aldeia dos Tapuias, deixa eu só conferir aqui, Aldeia dos Tapuias, do Rugendas, e o segundo quadro é do Debré, de 1839, que é a família brasileira no Rio de Janeiro, né? Pensando nessa abordagem dos grupos sociais e depois, né, aprofundando essas reflexões, pensar a participação dos grupos sociais nesse processo de independência, por exemplo. Para trabalhar com a questão dos impostos, né, de maneira mais tangencial, a Cris nem pediu para te avisar. Gente, acho que tem um som ligado. Ela enviou
Isso. Para trabalhar de maneira mais tangencial a questão dos impostos, quer dizer, a data, o dia de Tiradentes, poderíamos escolher, por exemplo, trabalhar com com os impostos cobrados, né? Aí trouxe uma fonte aí, não sei se vocês já viram essas imagens, né? Mas são as barras de ouro quintadas na época da Inconfidência, né? Então, se você olhar um pouco de lado, assim, você percebe o brasão, né? Você percebe a data em que essa barra de ouro foi quintada, né? E sabemos, né, que o ouro só podia circular dessa forma, por exemplo. Né? Então, isso revela como o imposto era cobrado, enfim, todas as questões relacionadas aí ao quinto, né, que é um dos motivos que levou os inconfidentes a planejarem esse movimento, né, que buscava o rompimento com Portugal. E aí trouxe também uma fonte que poderia ser trabalhada, né, na comparação, porque a ideia é que as fontes também elas possam ser comparadas, né, uma fonte do presente. Então, é uma nota de mercado, onde tem um total da compra aí de R$ 25, sendo que aproximadamente 9,74, né, em dinheiro corrente, é direcionado para o pagamento dos tributos. Então, as fontes históricas seriam um meio de fazer com que os estudantes, para além de conhecer o que é a independência, o que foi o 7 de setembro, eles possam também chegar no que eu vou chegar mais adiante, que são os conhecimentos de segunda ordem. As fontes, né? Quando a gente fala do trabalho com fontes, a gente está falando de se apropriar daquilo que o historiador faz quando ele se depara, né, com as fontes, com as evidências trazidas por essas fontes no processo de escrita da história, né? Então, esses procedimentos do historiador também vão ser usados ali naquela situação de aprendizagem, né? Então, vamos voltar, né? Pensar lá no quadro, pensar nas barras, na imagem, né, das fotos da barra de ouro quintada, e quais as possíveis perguntas, né, que podemos encaminhar com os estudantes. Isso, logicamente, né, dependendo dos anos, né, se eu estou nos anos iniciais, se eu estou nos anos finais do ensino fundamental, se eu estou no ensino médio, né? Acredito que existe também, a educação histórica propõe uma gradabilidade, né, uma gradação que deverão ser conduzidos por este professor investigador, né? Então, quem fez, quando fez, para quem fez, como foi a recepção disso, né? E aí estou pensando na multiplicidade de fontes, lógico, para cada fonte existe uma abordagem específica, né? Para a foto, para a imagem, para a fonte patrimonial, para a fonte oral, né? Estou só trazendo algumas hipóteses, algumas ideias aqui. Quem teve acesso a isso, onde isso está hoje, o que pode ser verificado, por exemplo, nas imagens, enfim. E aí trago uma das pesquisadoras também que se dedicaram à educação, ao campo, que tem se dedicado ao campo da educação histórica, e ela diz para nós que, na verdade, até as crianças menores, né, ela tem um artigo bastante interessante que fala do desenvolvimento do conhecimento histórico com crianças, né, de 3 a 8 anos de idade, que é a Hilary Cooper. Para ela, até mesmo as crianças menores podem fazer esse processo de análise de fontes, que inclui levantamento de inferências, né, questionamentos dessas fontes e levantamento de hipóteses a partir de 3 questionamentos fundamentais, né? Então, ao se deparar com a fonte, as perguntas seriam 3, na perspectiva da Hilary, né? O que eu sei sobre essa fonte? E isso expressa o conhecimento prévio, aquilo que o estudante já domina sobre o assunto. O levantamento de hipóteses, né, estaria delimitado a partir do seguinte questionamento: o que eu posso adivinhar sobre isso, né? O que será que isso tem a me dizer, né? E essas são as diferentes hipóteses que podem ser levantadas, e percebam que esse é o mesmo procedimento usado pelo historiador no processo de escrita da história. E por fim, uma terceira parte, que seria a problematização e a pesquisa, né? O que eu gostaria de saber sobre isso? E isso, sem dúvida nenhuma, vai me encaminhar para as questões, né, que eu vou buscar em diferentes meios de pesquisa, que na sala de aula pode ser a internet, pode ser o livro didático, para tentar entender mais sobre aqueles assuntos especificamente, né? E aí, se a gente fosse trazer uma sequência didática, a ideia é que nós usássemos aquelas fontes trazidas, né, e fizéssemos, então, esse passo a passo com cada uma delas.
E aí, chegamos então ao terceiro ponto dessa proposta de utilização da educação histórica, que é o desenvolvimento do letramento histórico, né, a partir da interdependência que deve existir entre os conceitos substantivos e os conceitos estruturais, sendo que os conceitos substantivos por exemplo, quando você, né, nas aulas tradicionais de história, você pede para o aluno alguma coisa sobre Inconfidência Mineira. Então, normalmente ele vai até a internet, digita lá Inconfidência Mineira, e isso é um conceito substantivo, né? Tem a ver com a informação histórica, com os conteúdos, né? Então, quem foi Tiradentes, quando a Inconfidência Mineira aconteceu, quais foram as causas, enfim. Então, isso é o que nós temos de conceitos substantivos. Mas a ideia, né, trazida pelo letramento histórico, né, pela educação histórica, é que os estudantes trabalhem com os conceitos estruturais, que eles dominem os processos, as estruturas, que eles consigam traçar quadros comparativos. E aí, né, na sequência, eu vou mostrar a continuação da utilização das fontes, né, nesses quadros comparativos entre passado e presente, entre diferentes temporalidades, né. Os conceitos estruturais ou conceitos substantivos, né, eles têm a ver com o processo de pensamento, né, de cognição histórica. Eles se dedicam às explicações, à consciência histórica, aos processos de interpretação, de produção de narrativa, auxiliam os alunos a perceberem essas noções de temporalidade que são ricas para o desenvolvimento do raciocínio histórico, né? A ideia de continuidade, ruptura, evolução, transição, semelhanças, diferenças, né? Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar dentro da interdependência, né, entre os conceitos substantivos e os conceitos estruturais, a ideia do letramento histórico. E aí, na sequência, o que nós poderíamos fazer, né? Quando a gente pensou em trabalhar com impostos e grupos sociais, né? Então a gente primeiro a gente começou levantando os conhecimentos prévios dos estudantes em relação ao 7 de setembro, ao 21 de abril. Chegamos então a esses dois fios condutores da aprendizagem que poderiam ser outros também, mas elegemos aqui para exemplificar, né? Impostos e grupos sociais. Trouxemos fontes históricas para os estudantes, né, perceberem questão de impostos de grupos sociais, né, para poderem tangenciar tanto a independência do Brasil quanto Tiradentes. Fizemos inferências a essas fontes históricas, buscamos hipóteses, né, levantamento de hipóteses, e feito isso, seria interessante também que quadros comparativos, né, entre passado e presente fossem produzidos pelos estudantes. Dessa maneira, eu conseguiria chegar àquilo que eu disse anteriormente, ao desenvolvimento da noção dos conceitos de segunda ordem, né, para que eles compreendam, para além do que foi a independência do Brasil, para além do que foi o 21 de abril, né, a Inconfidência Mineira, o papel de Tiradentes, eles consigam compreender o processo, né, daquele passado até a contemporaneidade. Alguns questionamentos podem nortear a produção desses quadros comparativos, como, por exemplo, o que levou os Inconfidentes a idealizarem o rompimento, né? Qual a relação dos diferentes grupos sociais com o processo da independência do Brasil, daquele passado, né? Seja o passado da independência ou o passado dos Inconfidentes, né? O que mudou, o que permaneceu? E aí, questionamentos subsequentes, né? E hoje, né? Qual a nossa relação com os impostos, né? Será que hoje os impostos eram abusivos na época de Tiradentes, né? Será que os alunos vão chegar a essa percepção? E hoje, qual relação nós temos com os impostos, né? E a gente pode lembrar da nota lá que eu mostrei, né? Como uma fonte do presente. E relacionado, por exemplo, aos grupos sociais, estou buscando trabalhar as duas conjuntamente aqui, né? E hoje, como que os grupos sociais se caracterizam? Será que o meu estudante é capaz, por exemplo, de dominar o que são grupos sociais hoje, né? E mais do que isso, refletir de maneira analítica, né, sobre a realidade desses grupos sociais no presente, né, nessa comparação entre aquele passado da independência e o passado de hoje. Então, a ideia de fazer esses quadros comparativos é justamente chegar naquilo que anteriormente nós havíamos dito, que é o processo, né, que é a construção
dos conhecimentos de segunda ordem, ou conhecimentos estruturais. Todo esse processo nos ajuda também a um conceito que é muito caro para o ensino de história dentro dessa perspectiva da educação histórica, que é o conceito da empatia histórica, né? Que também pode ser traduzido, pode ser pensado como uma compreensão histórica. Detalhe que esse conceito de empatia, até anotei aqui, né? Ele foi cunhado no século XIX e ele a princípio, né, tinha a ver com a capacidade do público de se projetar no objeto artístico, né? Esse conceito ele já foi usado pela psicanálise, né? Ele é usado, inclusive, em relação à forma, né, como nós nos relacionamos, né, dentro da sociedade, né? Empatia é um conceito que, para além dessa utilização pela educação histórica, é um conceito que nós usamos, né, correntemente. Mais especificamente, dentro dessa perspectiva trazida pelo campo da educação histórica para o letramento histórico, a empatia é a capacidade que nós temos de compreender sentimentos, perspectivas, noções, ideias de outras pessoas, do passado ou do presente, né? Então, significa entender o que o outro pensava, o que ele objetivava, como ele vivenciou determinada situação, se ele rejeitou, se ele admirou, quais são as questões que surgiram especificamente dentro de um contexto, né, em um tempo e um espaço pré-determinados, né? Então, isso é o conceito de empatia, né? Isso é a empatia para o letramento histórico, né? Então, nada mais é do que entender o sujeito no seu tempo, né? É claro que isso não significa necessariamente partilhar, aceitar, né, a forma como os homens do passado ou do presente agem ou agiram, né? Mas significa simplesmente compreender, né? Compreender o desenvolvimento tecnológico que se tinha em determinada época, compreender as questões políticas, contextuais, econômicas, sociais, culturais de determinada época, né? Então, é olhar o passado, não com os olhos do presente, né? Mas com os olhos que nos permitam compreender aquilo que foi vivenciado por esses sujeitos em diferentes épocas e espaços, né? E quando a gente traça esses quadros comparativos, quando a gente pensa nos impostos no passado e no presente, sem dúvida nenhuma é importante que nós, né, possamos desenvolver essa ideia da empatia histórica, né, compreender os sujeitos lá no seu tempo. E, por fim, um dos últimos passos, né, desse processo de educação histórica, né, então é o quinto e último passo do desenvolvimento do letramento histórico, é fazer com que os estudantes consigam perceber, por meio de todos os passos que vieram anteriormente, né, levantamento dos conhecimentos prévios, mas sobretudo, por exemplo, a utilização das fontes, né, que eles consigam perceber que o discurso histórico ele é multiperspectivado, que ele também possui uma provisoriedade, no sentido em que ele é fruto por exemplo, do historiador em determinado contexto, em determinado tempo, né? Importante também que se perceba, sobretudo mais recentemente, né, com esses movimentos negacionistas, com esses movimentos que buscam revisar as produções científicas, né, é que essa multiperspectividade do conhecimento histórico, ela não tem a ver com o senso comum, né? O discurso histórico, ele não é o discurso do senso comum, porque o discurso histórico ele é uma produção científica, né? Ele depende das fontes, da objetividade desse discurso, da fiabilidade dessas fontes, depende também desse discurso do historiador, se há convencimento entre o grupo de historiadores, né? Então, é importante que isso também fique claro. Então, não é qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de narrativa que vá ser a narrativa histórica, né? Nesse ponto também importa dizer e traz muita contribuição para o professor de história, né, que vai trabalhar tanto o 7 de setembro quanto o 21 de abril com seus estudantes, são as contribuições trazidas pela historiografia, né? E até trouxe referenciei duas obras para vocês depois na bibliografia dessa aula, que é esse livrinho aqui, que é o do José Murilo de Carvalho, é A Formação das Almas, né? O Imaginário da República no Brasil. Um dos capítulos trata especificamente do Tiradentes, né? Como que o Tiradentes emergiu
como um herói, a princípio, um herói republicano e depois um herói nacional, né? Porque hoje até os movimentos da esquerda, né? O próprio exército brasileiro tem Tiradentes como seu patrono. Então, dominar também essa contribuição da historiografia em determinados momentos desse processo de aprendizagem dos estudantes, dessas situações de sala de aula também é importante. O outro livro também que trata a Inconfidência Mineira é esse aqui, do professor da Fafiche, que é o João Pinto Furtado. Um livro difícil de achar esse aqui, fui buscá-lo recentemente na UFMG, depois de marcar um horário lá. É o Manto de Penélope, né? É a Inconfidência Mineira, os 2 anos da Inconfidência, 1788, 1789, né? Então ele vai falar especificamente das participações daqueles sujeitos inconfidentes, né, de maneira específica ali no movimento da Inconfidência, né, é uma revisão historiográfica do 21 de abril, e dentro, né, de uma, como posso dizer, não sei se a gente vai chegar a tratar isso com os anos iniciais, né, mas dentro de uma gradação do conhecimento histórico, né, compreender a multiperspectividade desse tipo de produção historiográfica significa, aos poucos, né, fazer com que os estudantes também percebam como que o historiador chegou àquelas conclusões que estão nesses livros que eu mostrei, por exemplo, para vocês, ou naquelas conclusões, aqueles textos que estão no livro didático, né? Quais são as fontes, quais são as evidências que esse historiador usou, e se existem outras perspectivas em relação à forma como aquela história está sendo apresentada ali, né? Então, qual a perspectiva de outros sujeitos, né? E a gente pode retomar a ideia da história dos vencedores e a história dos vencidos, por exemplo, né? Então, existem diferentes formas de abordar o fato histórico, né? E resultados esperados de se trabalhar com as datas cívico-políticas, né, dentro dessa proposta trazida pela educação histórica, seriam esses, né? Podem haver outros resultados possíveis, né? Mas eu elenquei esses 6, principalmente, que são: primeiro, que o estudante vai dominar os conceitos de segunda ordem, né, e não só saber o que substantivamente foi em Confidência Mineira ou 7 de setembro, mas entender o processo, né, a estrutura, a continuidade ou a ruptura em relação ao passado-presente, né? Então, é a noção do processo. Produção de narrativas em múltiplos formatos, isso tem a ver com a própria manipulação das fontes, né? Então, quando aquelas inferências são feitas e quando aquelas hipóteses são levantadas, os estudantes tornam-se aptos para a produção dessas narrativas, né? As hipóteses, elas vão ser validadas, elas vão ser rejeitadas, e esse processo já é um primeiro passo para a produção dessa narrativa histórica, né? Que pode apresentar múltiplos formatos. Então, pode ser a narrativa escrita, pode ser oralmente falada, pode ser um desenho, pode ser, e mais recentemente, né, com o avanço aí das tecnologias em sala de aula, os estudantes têm gostado, né, por exemplo, de gravar podcasts, de fazer os seus trabalhos ali, falar das suas narrativas nesse tipo de mídia, nesse tipo de formato. Né? É importante entender que essa narrativa ela pode assumir diferentes formatos. Compreender também, né, o estudante, ao fim desse trabalho, né, trazido pela educação histórica com as datas cívico-políticas, ele vai ser capaz de perceber o debate, a discussão de perspectivas e o movimento entre diferentes sujeitos. Vai ser capaz de entender, de analisar e interpretar os processos, compreender o outro para além da tolerância e apreender um passado prático, né? Ou seja, um passado que realmente faz sentido, aquilo que do passado diz alguma coisa para ele em relação ao presente, por exemplo. Então, essa é a proposta, né? Esses são os resultados esperados quando se trabalha não só essa temática das datas cívico-políticas ou de outras datas comemorativas, mas quando se trabalha diferentes temas relacionados ao ensino de história com os estudantes da educação básica, ou mesmo nas situações do cotidiano, né? Quando a gente pensa a história no sentido mais amplo. Então, a proposta é justamente essa. E aí, apresento para vocês as referências bibliográficas utilizadas para pensar essa explanação de hoje, né?
trouxe também alguns espaços aí. Esse podcast, por exemplo, que fala da independência do Brasil pelo professor Jurandir Malerba, está disponível no Spotify e na internet também, no site da ANPU, que é o Historiador Explica, o processo de independência do Brasil pelo Jurandir Malerba, né, que tem a ver com aquelas contribuições da historiografia para pensar tanto a independência quanto o 7 de setembro, então disponibilizei aí os links para vocês. Um vídeo sobre a independência do Brasil com a professora Lília Moritz Schwartz. Esse blog da professora Joelza Esther Domingues tem uma proposta de trabalhar as imagens relacionadas, essa imagem especificamente, que é o Tiradentes esquartejado, numa situação de aprendizagem. Então ela traz essa leitura crítica dessa imagem, né, que tem a ver com o que nós dissemos, né, o trabalho com as fontes. E tem essa live que eu também citei no início da minha fala de hoje, foi feita na semana passada pelo grupo que está responsável pelas comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Essa pesquisadora, agora não me recordo o nome dela exatamente, mas o nome da orientanda dela é a professora Sandra Oliveira, da UEL. E o trabalho dessa autora, dessa pesquisadora do ensino de história, é a análise da independência no Brasil ao longo de diferentes temporalidades, dos anos 70 até a contemporaneidade. Então, tem um link aí para vocês poderem assistir também depois. Vou parar aqui a apresentação, fechar aqui o meu PowerPoint e voltar aqui junto com vocês. Acho que devo ter extrapolado um pouquinho o tempo previsto, né? Peço desculpas, mas queria passar essa ideia, passar um recado. Então, finalizo por aqui. Agradeço por me ouvirem. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Ana Paula, pela apresentação, que foi realmente muito rica, trouxe diversas reflexões que demonstram uma pesquisa, né, sobre a temática das datas cívico-políticas, que já tem uma certa caminhada, né, já tem um certo percurso. E assim, eu fico pensando em muitas coisas, mas antes vou passar a palavra para os estudantes, para as estudantes, nossas mestrandas e mestrandos do Promestre, também o professor Eli. Mas vou me adiantar um pouquinho, né? Porque a gente está se aproximando de um ano, 2022, que vai ser um ano cheio de comemorações, né? De um lado, o bicentenário da independência. E aí a gente já tem, bom, imagino que essa data vai ser esse marco, né? Esse bicentenário vai ser disputado, né? Assim como você apontou que o Tiradentes ele é disputado, né? Essa memória. Bom, mas vou passar a palavra agora para os. Só depois queria que você comentasse um pouco sobre o ano de 2022, o que você acha sobre essa questão do bicentenário, né? Mas está aberta a palavra. Pablo, posso ir? Por favor, Eli, fique à vontade. Porque eu tenho que sair daqui a pouco, porque eu tenho uma reunião às 19, tá? Gente, boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, parabenizar a Ana Paula pela exposição muito didática e profunda, né? Nos fez aqui pensar durante o tempo todo, né, sobre a importância da gente, como professor e professora, né, voltada para o ensino de história, pensar sobre os usos sociais que são feitos pelos passados. Né? Quando ela traz esse conceito de letramento histórico, eu também fiquei pensando, como o Pablo, não só o ano que vem, mas o 7 de setembro agora. 7 de setembro já é uma data disputada, tem o Grito dos Excluídos, ao lado do desfile de 7 de setembro, Ana Paula, né? Você sabe disso, né? Mas é só para lembrar que depois você também tem essa marcha, né, que o MST, o MTST, vários movimentos sociais, pastorais, católicas, progressistas se organizam, né, através, inclusive, da CNBB, para lembrar daqueles que têm sido
historicamente silenciado. Então, essas datas elas são disputadas lá atrás, no passado, e permanecem disputadas agora. E a gente tem, inclusive, nessa disputa, né, uma figura emblemática nesse ano, que é o Sérgio Reis, né, que está sendo como se fosse um general, né, porque ele tem um berrante, né, então ele está chamando, né, o grupo para o golpe, né, como se fosse o general que está, né, para o pessoal, os caminhoneiros. Mas eu estou querendo chamar a atenção aqui, assim, sua fala me fez pensar essas coisas todas, e ao mesmo tempo a complexidade do seu tema, né, a dificuldade que eu imagino com a professora que fez pedagogia, que fez letras e que não conhece bem sobre historiografia, sobre teoria da história, que ainda é calcada muito numa perspectiva da história como acontecimento, da história centrada em grandes figuras. E aí eu fico imaginando esses 3 encontros, o quanto ele deve ser rico, né? Porque você tem que desconstruir várias estereótipos, preconceitos, né? E até chegar num ponto que essas imagens estão sendo pensadas. Mas eu queria falar do Tiradentes mesmo. Eu falei de 7 de setembro agora, tal, mas 7 de setembro, perdão, do Tiradentes. Né? Você colocou bem aqui, né? O primeiro grupo a disputar a memória de Tiradentes, a imagem de Tiradentes, são os republicanos. E os republicanos eram golpistas. A gente não pode esquecer, né, que o povo assistiu à proclamação da independência bestializada, né, que para eles era uma parada militar, né, o 15 de novembro. Né? Então, assim, na formação das almas, como é que você vai trazer para o povo essa ideia de que aquela república tinha a ver com eles? E o Tiradentes é um nome popular, né? Então eles ajeitaram bem a história e tudo, né? E você fala, não é à toa que ele é patrão da Polícia Militar, né? Só lembrando que o patrão do Exército é o Duque de Caxias, outra figura assim, muito interessante para ser pensado, mas que não está nessa disputa. Mas é que depois você tem a discussão que você coloca bem, né? O Getúlio Vargas está preocupado com a questão de um determinado tipo de identidade nacional, né? Tem a questão do Museu dos Inconfidentes. É só para dizer que muitas vezes quando a gente vai, você vai, né, Tiradentes não remete a Joaquim da Silva Xavier, mas uma ideia que é disputada, né, em diferentes grupos. E a questão que eu faço é assim: como é que você consegue, nesses 3 encontros, dialogar nesse caráter multifacetado das imagens com as professoras que têm como referência de estudo histórico apenas a educação básica, porque não passou pelo curso de história, para a discussão da teoria da história, das epistemologias, né? Eu imagino que seja um grande desafio. E é só pensar como é que você tem tratado disso na sua disciplina. Bom, Ana Paula, vamos ver se mais alguém gostaria de se manifestar, de fazer alguma pergunta, alguma dúvida, porque aí a gente faz um bloco e você finaliza. Elaine? Eu gostaria de fazer um comentário. Daniel também? A Elaine pode falar primeiro. Tá bom, tá bom. Em primeiro lugar, agradecer a Ana, que eu achei assim, muito bacana, porque a gente fica muito na teoria da educação histórica e a gente vê muito pouco, assim, ou nada mesmo, como trazer isso para a sala de aula. Né? E eu acho que é o que, assim, como professora de educação básica, é o que falta realmente chegar até a gente, né? Como, de fato, aplicar isso daí. E aí, assim, é legal da sua proposta que a partir dela a gente vai pensando em vários outros tópicos que a gente, ou temáticas dentro desse tema maior que poderiam ser abordados, né? E vários outras fontes históricas, né? Eu também fiquei pensando aqui na complexidade o tempo todo de levar isso para quem realmente não passou pela essa formação. Porque eu mesma só tive contato com essa questão da educação histórica aqui no mestrado. E por mais que essa ideia das fontes já tivesse lá na minha formação inicial, né? Então eu penso na complexidade mesmo,
que seria possível fazer de uma forma talvez não ideal, né, mas de forma mais imediata para que isso chegasse realmente a quem precisa. Então, acho que é essa minha colocação, esse agradecimento, né? E como que você vê isso, assim. Valeu, minha querida orientanda Elaine, professora Elaine. Daniel, por favor, fique à vontade. Boa noite novamente. Eu também achei espetacular essa perspectiva que a Elaine trouxe. Também era minha, nesse sentido de, no seu trabalho não tem só teoria, mas tem esse ponto de aplicação, de instrução para o professor. E algo que eu fiquei pensando, e que eu queria perguntar, era a respeito de duas coisas. Se nesse trabalho foi pensado algo para orientar os professores no sentido de trabalho interdisciplinar, de envolver outros campos, outras disciplinas em projetos de escola, em projetos que agregam os seus componentes para diversificar as inteligências, né, as cognições. E o segundo ponto era se há alguma perspectiva no sentido de trabalhar as iconografias e os elementos estéticos, as imagens, fotografias, a música, quando ocorre a dança, no caso do desfile, né? A questão estética do desfile. Quando eu falo estética, aqui eu estou me referindo no sentido dessa comunicação estética, da estesia e da simbologia que o elemento estético produz, sabe, nos espectadores. Então, os símbolos, as marcas, o próprio a vestimenta, a marcha, enfim, as imagens. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, eu sempre me perguntava por que Jesus foi enforcado no livro de história. Porque eu me perguntava de verdade, eu ficava confuso. E minha mãe me levava no catecismo, né? E eu ficava perguntando, mas Jesus não foi crucificado? O livro de história foi enforcado. Eu sempre achei que o Tiradentes fosse Jesus, quando eu era criança. Isso era de verdade. Eu custei a entender isso. Então, isso é proposital, eu imagino, né? Essa confusão e essa conexão do sim, dessa mistura do religioso, do popular, para reforçar essas simbologias. Então, quando eu digo estético, tem muito isso também. Tá? E era isso que eu queria perguntar e agradeço novamente. Obrigado. Nós que agradecemos, Daniel. Bianca, você gostaria de falar também? Está sem microfone. Está sem áudio. Não está saindo seu áudio. Vocês estão ouvindo a Bianca? Talvez você saia e volta. Não sei. Não está saindo só. Tá, ok. A gente já te espera aqui. O Eli também parece que saiu. Então, enquanto a Bianca volta... Ah, já voltou. Vai lá. Vê se agora tá. Uai, não, a gente não tá te ouvindo. Pessoal, mais alguém fala alguma coisa aí para testar? Experimenta pôr um fone, de repente o microfone do foninho, pode ser que funcione. Pode ser, não sei. Então, eu queria comentar que o Daniel ficou tão encucado com isso que ele foi fazer arte para descobrir o que acontecia com as imagens no livro de história. É verdade. Bom, enquanto a Bianca... Deixa eu ver se a Bianca vai conseguir ali com fone. Senão eu também quero completar a minha pergunta. Não, poxa, que pena. Não está saindo. Tá bom. Todo mundo aqui estudou Libras. Você pode falar no língua de sinais, ou então no chat mesmo. Tá? Então, enquanto você vai escrevendo, Bianca, eu vou formular a minha pergunta, porque aí você pode escrever com mais calma, não precisa se apressar, tá? Então, Ana Paula, assim, eu queria, na verdade, no sentido um pouco das perguntas da Elaine
e do Eli, e acho que também o Daniel tocou nesse aspecto também, se não me falha a memória agora, desse desafio que seria trabalhar com essa temática para, no caso, o curso de pedagogia, né? Foi mais ou menos por aí, eu acho, né? Bom, eu acho que quem vai responder melhor é a Ana Paula. Só queria complementar, assim, que sim, certamente deve ter algum desafio, mas também, assim, pensando na oportunidade que isso representa também na formação, né? Eu penso que o processo de formação no ensino superior é desafiador mesmo. E sei lá, se não for também, não sei se o conhecimento qualitativo é construído, sabe? O próprio a ideia freiriana, assim, de uma construção coletiva, né? Acho que passa mais por aí do que por. Então, assim, é um desafio para todos, inclusive acho que para nós, né? Bom, e aí a minha pergunta sobre o ano. Acho que o Eli teve uma grande sacada, né, no 7 de setembro de 2021, que ele já está sendo objeto de disputa, né? Eu estava conversando ontem numa feira, ontem, domingo de manhã, começando uma feira com umas moças, elas falaram que estão preocupadas porque acham que no dia 7 vai ter uma manifestação da direita e uma da esquerda, e que pode haver, inclusive, confronto, né? Então vejam como que, a que ponto chegamos, né? É uma disputa em torno do 7 de setembro, se nesse nível de tensão, né? Então, acho que essa sacada do Eli, inclusive, é interessante pensar nessa disputa para o nosso artigo, Ana Paula. Então, pegando, né, aproveitando, ele não está mais aqui, né, mas puxando dele assim, essa reflexão, porque acho que seria até um bom mote para a reflexão do artigo, assim, né? Nem 11, o 7 de setembro, né, de 2021. E aí, 2022, esse ano do bicentenário, o ano da eleição, né? Centenário do Partido Comunista, centenário do movimento modernista. Então, vai ser um ano também de muitas efemérides. Bom, é isso. Não sei se deixa eu ver, a Bianca, não sei se ela deve estar digitando ainda, não concluiu ainda. Mas aí você pode ir comentando e a gente, daqui a pouco, aparece o texto da Bianca. Bom, então agradeço, né, aos comentários e os questionamentos que de alguma forma vão complementar o recado que eu trouxe para hoje, para essa apresentação, né, e aí eu vou começar de trás para frente, começando a responder o Pablo, né, e depois vocês na sequência, Elaine, Daniel e Eli, tá? Bom, então, eu acho que o nosso artigo, ele está numa perspectiva de ele mais do que apresentar essa proposta da educação histórica, ele está nessa perspectiva da desconstrução daquilo que tem sido posto, né, mais comumente, seja no senso comum, ou que tradicionalmente vinha sendo explorado nas aulas de história, em relação a essas efemérides, né? Então, acho que, bom, esse movimento de construção, de heroicização do Tiradentes, né, por força de um movimento literário, artístico, né, sobretudo por aquelas imagens que eu mostrei, são várias, né, e daí na minha aula, inclusive, quando eu trabalho lá com as datas dos 3 encontros, eu vou falando, né, dessa desconstrução, eu vou trazendo essa desconstrução a partir dessa bibliografia que eu referenciei para vocês, sobretudo o texto do José Murilo, né, como que Tiradentes ele foi chegando como um herói nacional, né, primeiro como um herói republicano e depois, posteriormente, como herói nacional. Então, tem a ver mesmo com esse movimento literário, né, que assemelhou a história de vida do Tiradentes com a história de Cristo, né. Então, e dentre os outros possíveis heróis que foram pensados lá naquele contexto no contexto republicano, o Tiradentes foi o que teve mais repercussão, teve mais aceitação dentro das massas, né? E para as massas, né, das pessoas comuns,
que não dominam aquele processo político, né, da diferença entre um governo, né, imperial, um governo monárquico e um governo republicano, né? Então essas questões teóricas relacionadas aos governos, né, a forma de estabelecimento da política, era preciso as imagens, né, o hino, a bandeira. Então esses símbolos, né, é que de fato vão trazer uma identificação das massas, né, nesse novo período que se iniciava, no caso o período republicano. Então por isso da escolha de um herói nacional, né? Então para cada mudança política, para cada nova forma de organização do poder político, é necessário que esses símbolos, né, sejam elegidos e sejam, então, direcionados às massas, né? O herói, então, ele aparece como um símbolo. E interessante perceber, né, que em outros contextos, muitas vezes esses heróis emergem naturalmente, né, das batalhas, dos seus feitos, daquilo que está relacionado, por exemplo, ao processo de república, né, de proclamação da república em outros contextos, vamos pensar. No caso do Brasil, não, né, o período republicano, ele foi estabelecido por meio de um golpe, como o próprio professor Eli lembrou, né, e foi buscado um herói lá atrás, porque aqueles sujeitos que fizeram a república no Brasil por meio desse golpe, né, e a gente pode pensar no Marechal Deodoro da Fonseca, por exemplo, eles não tinham uma representatividade, eles não tinham, na verdade, uma aceitação entre as massas que os fariam se tornar heróis, né? Até inclusive, a figura do Marechal está mais próxima da figura de Dom Pedro II, da continuidade, do que propriamente de um herói popular, né? Então, eles vão buscar esse herói em outro contexto, e aí, como a imagem de Tiradentes, né, tem esse apelo popular, essa questão da forma como ele morreu, o esquartejamento, enfim, toda aquela história da Inconfidência, ele acaba se tornando um herói possível dentro daquele contexto. E outras questões também têm a ver com isso, né? Então, por exemplo, outros heróis populares poderiam ser eleitos, né? Então, o José Murilo vai falar, por exemplo, do Frei Caneca, né? Por que ele não vai ser escolhido? Vai ser escolhido Tiradentes. Várias razões, né? Tiradentes, ele não suja as mãos de sangue, por exemplo, porque o movimento ele não chega a acontecer. A questão geográfica também interfere nesse processo, né? Porque Minas e São Paulo era o centro político, né? Rio de Janeiro era o centro, Rio de Janeiro e Minas Gerais principalmente, né? Era o centro político daquele contexto. Então, uma série de fatores vão fazer com que Tiradentes acabe emergindo, a princípio, como esse herói republicano e depois como herói nacional, né? E para cada imagem, então, não foi à toa que eu mostrei a imagem do alferes, né? E aí faço uma correção. O Tiradentes, ele é patrono da Polícia Militar, né? Inclusive, o nome do colégio da Polícia Militar aqui no estado de Minas Gerais é o Colégio Tiradentes, né? E, então, para a Polícia Militar, não interessa aquela imagem do rebelde, mas sim a imagem do alferes, aquela ligação com o exército, né? Então, isso e responde em partes o questionamento trazido pelo Daniel, né? Então, quando a gente pensa na questão da análise da imagem, na questão estética, seja dos desfiles, das obras, enfim, só isso mereceria, sem dúvida nenhuma, toda uma reflexão específica, né? Todo um trabalho, a forma de abordar, por exemplo, as imagens, quando a gente fala das fontes, né? Então, acho que isso também eu trouxe. Quando a gente fala das fontes, as questões que devem ser feitas, por exemplo, a uma tela, uma pintura, são, na verdade, específicas, né? Pensar o que foi representado, para quem essa pintura foi feita, qual o público, né? Isso tem muito a ver com a análise que na aula eu trago, por exemplo, para o quadro do Grito do Ipiranga, feita pelo Pedro Américo. Né? Então, eu faço esse movimento, quando eu vou trabalhar especificamente a independência do Brasil lá na disciplina, eu trago uma proposta de análise dessa pintura, né? Que é um movimento que deveria ser feito pelo professor que fosse utilizar esse quadro lá numa situação de aprendizagem. E agora, essa questão do 7 de setembro, do bicentenário, né, dos usos, né, na verdade, da utilização desse passado, desse presente, é algo que nos interessa muito, né? Então, pensar dentro desse campo do letramento histórico, ele nos leva para pensar a realidade, né? Então, como nós hoje, contemporaneamente, temos pensado a questão da independência, né? E em todas as questões que estão subjacentes a essa ideia central, né? Então, isso tem a ver com os grupos sociais, pensar
se essa independência hoje, falar de liberdade, falar de autonomia, é algo que pode ser comparado ao que foi lá em 1822, e depois em 1922, quando tivemos o centenário da independência, como abordamos aquele movimento, né? E pensando futuramente também, como que vai ser falar da independência do Brasil daqui a mais 100 anos, por exemplo, né? Quais são as questões, temas, né, que vão suscitar o debate desse fato do passado, né? Então, falar de educação histórica, sem dúvida nenhuma, tem tudo a ver com isso, né? Quais questões do presente, do que estamos vivenciando hoje, nos levam, então, a recuperar esse passado, né? Seja principalmente agora em 2022, esse passado de 200 anos atrás, de 1822, né? Então, acho que isso no artigo eu já fiz com o Tiradentes, né? Mas pensar o 7 de setembro nessa perspectiva é algo que cabe, que está muito próximo àquilo que você já trouxe, né? Falando das datas étnico-raciais. Então, isso tem sido fruto de um amadurecimento, né, das nossas reflexões, e sem dúvida nenhuma essa sua ideia contribui muito para que a gente continue pensando sobre isso, né, sobre essa temática. E aí, respondendo a questão do Eli, né, apesar dele já ter saído, talvez ele possa assistir isso depois, mas como eu faço para abordar, né? Então, o movimento que eu tenho feito lá na pedagogia, com as outras licenciaturas, que são pessoas que nem vão dominar os conhecimentos históricos, né? É esse movimento, primeiro, de desconstrução das coisas que estão colocadas, né, seja da heroicização, seja essa ideia de que o discurso historiográfico é o único, verdadeiro, né, dentro daquela perspectiva positivista. E um segundo movimento é apresentando essa proposta de um trabalho mais tangencial, né, que aborde temas do presente, do cotidiano, né. Eu acho que isso é possível de ser feito, né, da forma como tem sido apresentado, pelas premissas trazidas pelo campo da educação histórica, né, torna-se acessível não apenas para os historiadores, né, mas também para os professores pedagogos que vão abordar os saberes históricos em sala de aula, assim como pode ser acessado também por estudantes de outras licenciaturas, futuros professores de outras disciplinas da educação básica, né. E isso envolve também trabalhos interdisciplinares. Então, por exemplo, o que nós temos notado lá na disciplina é que quando os estudantes escolhem lá uma determinada data, né, porque a ideia da disciplina é que os estudantes, cada um ou cada grupo, escolha uma data, uma efeméride, dentro das temáticas que estão disponíveis ali, para fazer uma sequência didática. E é comum que eles consigam trabalhar isso de maneira interdisciplinar, né? Mobilizando saberes que estão para além dos saberes históricos, mobilizando outras áreas do conhecimento, né? Dos anos iniciais, dos anos finais, do fundamental ou do ensino médio, né? Dentro daquela perspectiva da área do conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente traz as fontes, né, muitas vezes é necessário para a leitura de determinada fonte histórica que os estudantes, eu disse isso, né, que os estudantes mobilizem conhecimentos de outras disciplinas. Então, lembrem-se agora da nota, por exemplo, do mercado, né? Então, quantos por cento, por exemplo, nós pagamos de impostos hoje, né? E quanto era pago na época do Tiradentes, quando a gente pensa no quinto, por exemplo, né? Então, é possível que isso seja feito e é mais do que possível, é necessário, né? Eu acredito que seja necessário dentro dessa ideia de que o conhecimento ele não se segmenta, né? Mas ele se apresenta como um conhecimento comum, né? Um conhecimento que, para resolver determinada situação do dia a dia, do cotidiano, a gente não para e pensa qual o conhecimento de qual disciplina eu vou mobilizar, né? Simplesmente eu mobilizo todos os conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo da minha vivência, da minha trajetória, e resolvo determinada situação. Então, quando a gente pensa em abordar as datas políticas, até o tema da disciplina leva essa ideia, né? Não é apenas no ensino de história, mas na escola, no sentido mais amplo, né? Então, é necessário, é bom que isso seja feito. Então, acho que nesse sentido e como isso pode chegar a quem precisa, né, Elaine? Que foi, acho que a pergunta final que a Elaine fez. Eu acho que a forma disso chegar envolve, sem dúvida nenhuma, a formação dos professores, né? Seja, então, você falou
como historiadora, isso não perpassou a sua formação, né? Assim como também, pelo que a gente tem visto, né, acompanhado nas pesquisas, isso remete ao trabalho do Estado da Arte, que eu tenho realizado, inclusive, esse tipo de reflexão, né, é recente no Brasil, no campo da educação histórica. Começou a chegar no Brasil em fins dos anos 90, mas tem sido mais utilizado nas pesquisas e tem chegado às salas de aula mais recentemente, né, dos anos 2000 para cá. Então, é algo que ainda está no processo de chegar, tanto na formação do historiador, né, quanto na formação do pedagogo que vai ser professor de história dos anos iniciais, né. Então, acho que um primeiro movimento é rumo às licenciaturas, né. Um segundo movimento é esse que nós estamos fazendo, né, oferecendo, que é o movimento de formação, né, mas para além da formação, nós estamos fazendo esse espaço de reflexão aqui, nós temos pretensão de produzir bibliografias sobre o tema, né, de fazer essa ideia circular. E não estamos sozinhos, né, isso é interessante também, como eu disse para vocês, acabei de assistir uma reflexão sobre isso nos livros didáticos recentemente. Sabemos que tem outros professores historiadores dedicados também ao estudo dessa temática, né? Então, eu acredito que é um movimento que está, de alguma forma, buscando conexões, é algo que está sendo pensado não apenas por nós, né? Então, acho que esse intercâmbio de ideias, essa divisão de reflexões é algo que nos ajuda muito, né? Então, acho que é assim que chega. Não sei se é isso que você perguntou, mas eu entendi dessa forma, né? Então, é isso que nós temos buscado para fazer esse conhecimento chegar. E acho que é isso. Não sei se eu respondi todas as questões, mas foram as ideias que me vieram à cabeça conforme vocês foram trazendo, né, as suas percepções e os seus questionamentos em relação àquilo que eu falei nessa live de hoje. Tem mais uma pergunta da Bianca, tá aí no chat, não sei se você chegou a ver. Ainda não. Então, Bianca, a Bianca está sem áudio, né? Vou ler então. Gostaria de agradecer e parabenizar a excelente apresentação da Ana Paula e pedir desculpas pelo microfone. Meu questionamento tangencia um pouco com a fala do Daniel. Quando você tocou na questão da empatia histórica ao falar sobre letramento, me veio em mente acerca das possibilidades de trabalhar as datas cívico-políticas através de jogos educativos. Você conhece alguma forma de abordagem que perpasse o lúdico, principalmente para o fundamental, para retratar essa temática? Obrigado. Nossa, olha, é muito difícil, assim, essa questão é bem específica, né? Eu acho que a gente poderia fazer o exercício de pensar coletivamente, acho que são ideias que eu já até tive com a Elaine, né? Então, acho que o lúdico, ele pode aparecer em diferentes situações, né? Não sei em qual jogo especificamente, né, sei lá, seja um jogo físico, um jogo online, mas a gente até já viu, por exemplo, quebra-cabeças sendo utilizados em situações de aprendizagem, né? Então, a Elaine mesmo me apresentou uma proposta lá que era um quebra-cabeça das partes do quadro, do Tiradentes esquartejado e tal. Lógico que isso em si, né, não vai trazer todas aquelas ideias lá, os 5 passos do desenvolvimento do letramento histórico trazido por esse campo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, pode ser uma das etapas, né? E quando os estudantes apresentam as suas propostas de trabalho, né, relacionadas às datas cívico-políticas, muitas coisas já apareceram, né? Então, várias coisas já apareceram. Acredito que para essas datas cívico-políticas, né, eu faço sempre uma comparação, que são as datas duras, né? Então, não tem as ciências duras, as datas cívico-políticas me parecem as datas duras, as mais difíceis de serem trabalhadas, né? É difícil pensar especificamente, né, quais seriam propostas de jogo, não é um assunto também que eu me dedico especificamente a tentar compreender, mas eles têm apresentado, sim, algumas propostas, né, por exemplo, tem a ideia do quebra-cabeça, mas eu acredito que outras coisas possam ser pensadas, né, na verdade demandam serem pensadas ainda, não sei se eu vou saber responder especificamente quais, mas agradeço pela pergunta e acredito que pode ser um dos pontos a serem refletidos na disciplina, né, nos meus estudos especificamente. Então, é isso. Agradeço. E abro também, de repente, se os demais participantes tiverem ideias, né, para essa resposta, podem trazer também. Maravilha. Bom, vamos já
chegar na conclusão. Elaine, você gostaria de falar mais alguma coisa? Bianca? Eu vi esses dias, É que a gente Ana, tem num pouco texto tempo. que eu estava lendo, eu sei que está acabando rapidinho, uma proposta de formação em extensão para professores da educação básica e de uma universidade. Assim. Eu acho que vocês podiam tanto se organizarem para fazer isso, porque seria tão legal transformar essa disciplina numa proposta de extensão e a gente pudesse ter acesso a isso, sabe? Porque a gente está aqui no mestrado, mas quantas pessoas não estão? É verdade. Bom, boa ideia, Elaine. Quem sabe a gente consegue fazer isso, né? Na verdade, acho que já a ideia, essa ideia a gente já passa, né, ela passa pelas nossas intenções, assim. Bom, então vamos agradecer muito a professora Ana Paula e as pessoas que ainda estão presentes, Elaine e Bianca. A próxima sessão será no dia 13 de setembro, uma segunda-feira. Será com esse que vos fala, né? Eu vou apresentar sobre as datas étnico-raciais e aí vou falar um pouco sobre jogos também, Bianca. A ideia, né, do RPG, da relação entre RPG e ensino de história, que é uma possibilidade interessante para trabalhar, por exemplo, essas datas, né? Bom, enfim, aí já essa temática ela é muito cheia de possibilidades. Então, já estamos acumulando aí uma série de reflexões já. Essa foi a terceira sessão e vamos fechar então na próxima sessão, fechando o ciclo, né, de debates inicial. Bom, pessoal, a Bianca falou ali, falei dos jogos, os colegas de residência trabalharam uma vez. Tá. Tá ótimo, Bianca. Muito obrigado pela participação, mesmo sem microfone. Obrigada, Bianca. Obrigado, Numa Elaine. próxima oportunidade, quero ouvir dessa experiência. Obrigadão. Pablo, Elaine, Valeu, obrigada. pessoal. Vou terminar Valeu. agora, encerrar a gravação aqui agora. Tchau, tchau, gente.